Pessoal, nesse vídeo 14, vamos discutir mais dois exemplos a respeito de processos termodinâmicos, né, para a gente fechar esse capítulo, tá legal? Então, são mais duas situações envolvendo um gás confinado, né, num cilindro de laboratório. Você vai aplicar uma série de transformações termodinâmicas naquele gás. E aí, bom, tem uma série de perguntas aqui, né, envolvendo as transformações de energia em cada caso, né, tanto nesse exemplo quanto nesse outro aqui, tá? Então, vamos começar por essa situação aqui, ó, onde a gente tem um processo cíclico, tá? Então, inicialmente, você tem um gás confinado lá num cilindro de laboratório, e aí esse gás está a uma pressão, um volume e temperatura iniciais correspondentes ao ponto A, ok? E aí você vai aplicar esse conjunto de transformações aqui, ó, de A para B, de B para C e de C para A, trazendo o gás de volta para o estado inicial, né? Então é um processo cíclico. Aí, nesse conjunto de transformações, os dados do problema são os seguintes. No processo AB, o exercício afirmou que o gás está absorvendo 20 joules de energia, né? Então a gente representa esse processo de absorção de calor através de uma setinha, né, entrando no ciclo, tá? Então o gás recebe 20 joules de calor nesse processo. O processo BC é um processo adiabático, representado por essa linha aqui, ó, tá? Então, logo de cara, o que é um processo adiabático? É um processo que não envolve trocas de energia, tá? Então, a quantidade de calor trocada no processo BC, logo de cara, eu já sei que é zero. Que no processo BC é nulo, tá? E ele deu para a gente o trabalho total do gás nesse ciclo de operações, que é 15 joules, tá? Então a gente vê que tem uma etapa, né, no caso o processo BC, onde o gás está expandindo, ou seja, onde ele realiza trabalho, e o processo CA, onde o gás está sendo comprimido, né, ou seja, ele está sofrendo um trabalho. Então aqui o trabalho é positivo e aqui o trabalho do gás é negativo. O processo AB é um processo isovolumétrico, não envolve trocas de não envolve realização de trabalho. E aí a pergunta do problema é o seguinte: com essas informações, qual que é a quantidade de energia trocada pelo gás no processo CA? Tá? O gás vai absorver calor ou liberar calor e qual que é a quantidade? Tá legal? Qual que é o valor QCA? Então, gente, olha só. É um problema que envolve a primeira lei da termodinâmica, né? Um problema que envolve trocas de calor, realização de trabalho em um ciclo de operações. Então, a ferramenta que eu tenho para responder essa pergunta é a primeira lei da termodinâmica, né? Então, eu sei que ΔE do gás, né, nesse caso, ΔE interno, variação da energia interna do gás, num processo termodinâmico é igual a quantidade de calor trocado menos o trabalho, no caso, é o trabalho do gás, né? O sistema termodinâmico é um gás, tá? E aí outra coisa que a gente sabe, que o ΔE em um ciclo de operações, o ΔE total em um ciclo, como a energia interna é uma função de estado, ou seja, ela só depende, né, a variação da energia interna entre dois pontos, né, de um processo qualquer, né, a variação da energia interna nesse processo só depende do estado final e do estado inicial. Nesse caso, num processo cíclico, o estado final e o estado inicial são os mesmos. Então, o ΔE no ciclo tem que ser zero. Então, o que isso me diz? O que essa equação aqui me diz? Como o ΔE é Q menos W, então dessa equação eu tenho o seguinte, né? Que esse cara avaliado em um ciclo de operações é zero. Então a quantidade de calor total trocada em um ciclo de operações tem que ser igual ao trabalho total realizado no ciclo. Isso aqui é consequência da primeira lei, tá? Como o ΔE é zero, calor total trocado no ciclo é igual, passa esse cara para cá somando, é igual ao trabalho total realizado no ciclo. E nesse caso, o exercício me deu. Quanto que vale esse sujeito aqui? Vale 15 joules. Ainda não é a resposta do problema, né? Isso aqui, ó, a quantidade de calor total trocada no ciclo de operações é igual a 15 joules. Eu tenho trechos onde o gás está absorvendo energia
E né, tem esse trecho aqui onde não está havendo troca de calor, e possivelmente, eu vou descobrir isso, né, no processo CA, o gás pode estar liberando calor. Né? Eu ainda não sei quanto que é essa troca de calor. Mas eu sei que no total, a soma total das trocas de energia tem que ser 15 joules. Então, eu sei o seguinte, partindo desse resultado, eu sei que a quantidade de calor trocado no processo AB, mais a quantidade de calor trocado no processo BC, que é zero, né, que é diabático, mais a quantidade de calor trocado no processo CA, tudo isso é a quantidade de calor total do ciclo, que é igual a 15 joules. Ou a quantidade de calor trocado pelo gás num ciclo de operações, que é 15 joules. Esse cara aqui é zero. O exercício me falou que esse camarada aqui, ó, que é AB, é igual a 20 joules. Ué, então aí fica fácil descobrir, né, no processo CA, então isso implica que a quantidade de calor trocada apenas no processo CA vai ser o quê? 15 menos 20. Então vai ser 15 menos 20, que vai dar menos 5 joules. Então no processo CA, o gás vai liberar energia para o meio externo, quantidade de calor QCA. Vai liberar apenas no processo CA, o gás vai liberar 5 joules de energia para o meio externo. Né? Então, dava para sacar logo de cara que esse camarada tinha que ser negativo, né? Porque eu estou trazendo o gás, é um processo cíclico, eu estou trazendo o gás de volta para o estado inicial. Então, se aqui ele absorveu energia, aqui não aconteceu nada, né? Não houve troca de calor. Se eu quero voltar com o gás para o estado inicial, necessariamente no processo CA, o gás tem que liberar energia para o meio externo. Né? E a quantidade exata vem da aplicação da primeira lei da termodinâmica. Tá? Então, beleza. Fechou esse exemplo, vamos fazer o próximo aqui. Ó. É um exemplo, pessoal, que vai ser interessante aqui para a gente relembrar aquele conceito de calor específico molar, a pressão constante e a volume constante de gases, né, que a gente discutiu no capítulo anterior. Lembra que a gente viu lá no capítulo de calorimetria que para sólidos e líquidos, o calor específico é muito aproximadamente constante para intervalos de temperaturas considerável próximo da temperatura ambiente. Então, qualquer substância sólida ou líquida, para temperaturas próximas da temperatura ambiente, o calor específico é uma característica, vamos dizer assim, é uma carteira de identidade, né, daquela substância, água, ferro, alumínio, seja lá o que for. Tá? Para gases, isso não é verdade. Para gases, o calor específico molar de gases vai depender do processo de troca de energia que você está realizando com aquela amostra. Tá? Então, a gente define calor específico molar, a pressão constante e a volume constante. A gente já falou disso lá no capítulo de calorimetria. O que esse exercício vai ensinar para a gente, ou vai explorar, é o seguinte: essa grandeza, calor específico molar, AP constante, será que ela é maior ou menor do que o calor específico molar, AV constante? Igual a gente já sabe que não é, né? A gente já discutiu um pouco, né, lá no outro capítulo. Mas esse camarada aqui é maior ou menor do que esse aqui? Tá? Então é isso que, de uma forma qualitativa, esse exercício vai indicar para a gente. Tá? Vai permitir a gente concluir, responder essa pergunta aqui. Tá? Então, para fazer isso, eu vou pegar uma amostra de uma certa quantidade de gás, pode ser oxigênio, nitrogênio, hidrogênio, seja lá o que for. Vou pegar uma certa quantidade, vou pegar N mols dessa amostra de gás e vou confinar nesse recipiente aqui, vou pegar a mesma quantidade N de mols, né, de um gás, do mesmo gás, e vou confinar nesse outro recipiente aqui, tá? Nesse outro cilindro de laboratório. E vou fazer 2 experimentos com essa amostra de gás. Tá? No primeiro experimento, eu vou manter o volume constante dessa amostra. Então, eu vou aquecer essa amostra de gás, mas mantendo sempre o volume constante dela. Tá? Então, esse pistão, né, esse pistão móvel, eu vou travar ele aqui. Tá? Então, não vou permitir que ele se desloque. Então, eu tenho um processo AV constante.
Então, esse QV é a quantidade de calor fornecida para o gás, mantendo o volume constante. Tá? E aí, num outro experimento, eu vou pegar um gás, uma amostra de gás igualzinha a essa, só que eu vou aquecer mantendo a pressão constante. Tá? Então, eu vou permitir que esse pistão aqui se desloque, né, para cima, aqui no caso, vai ser uma expansão, um processo de expansão, mas mantendo a pressão constante, é um processo isobárico. Tá? Como que eu faço, como que eu construo no laboratório um processo a pressão constante? Basta eu fazer de forma lenta, em equilíbrio, né? E mantendo sempre a mesma quantidade de pesos, porque são esses pezinhos que regulam a pressão sobre o gás. Né? Como esse pistão aqui está sempre em equilíbrio, a pressão devido ao peso desses camaradas aqui, né, desses pezinhos, o peso dessas massas aqui de cima, vai ser equilibrado pela pressão devido ao gás. Né? Então esse pistão aqui está em equilíbrio. Você tem a pressão do gás de baixo para cima e a pressão devido ao peso dessas massinhas de cima para baixo. Né? Então, mantendo essas massas fixas e mantendo o meu sistema sempre em equilíbrio, mantendo esses caras, né, mantendo sempre a mesma quantidade de massas aqui de cima, eu tenho pressão constante, ou seja, um processo isobárico. Tá legal? E então eu vou aquecer esse gás, vou fornecer uma quantidade QP de calor, ou seja, calor trocado, né, a pressão constante. Tá legal? Então, pessoal, vamos ver o seguinte, quais que são outros dados aqui do problema. Digamos que nessas duas situações, além de eu ter a mesma quantidade de gás, né, num experimento e no outro, eu vou considerar que nesses dois experimentos eu vou aquecer igualmente. Então, eu vou aumentar o ΔT igualzinho para os dois. Então, aqui, digamos, o gás estava a temperatura ambiente, 27 graus Celsius, eu vou aquecer de 27 até 100 graus Celsius. E aqui é a mesma coisa, de 27 graus até 100 graus. Tá legal? Uma outra coisa que a gente vai precisar para explorar aqui esse problema é o seguinte: a baixas densidades, a energia interna de qualquer gás, independente da natureza física dele, pode ser hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, seja lá o que for, a energia interna de um gás submetido a baixas densidades, esse valor aqui, a energia interna, que é uma função de estado, só depende da temperatura. Tá? Esse é um resultado que eu já estou adiantando para vocês, né? A gente vai demonstrar isso com mais rigor no próximo capítulo, que é o capítulo de teoria cinética dos gases. Tá? A gente vai trabalhar com gases ideais e nós vamos chegar numa fórmula para a energia interna de um gás ideal. O que é um gás ideal? É um gás submetido a baixas densidades. Né? Qualquer gás submetido a baixas densidades tem o mesmo comportamento termodinâmico, independente da natureza física dele. Tá ok? Então, por isso que a gente estuda gases ideais. Então, mas assim, por enquanto, eu já estou adiantando esse resultado para vocês. A energia interna de um gás a baixas densidades, ou seja, de um gás ideal, só depende da temperatura. Tá? Então, eu estou afirmando isso para vocês sem provar por enquanto. Tá? E aí, sabendo disso, eu quero responder isso. O calor específico molar, a pressão constante, é diferente? Ok, é diferente, a gente já argumentou isso, né? Mas ele é maior ou menor do que o calor específico molar, a V constante. Então, para isso, gente, para responder essa pergunta, eu preciso determinar em qual caso, em qual das duas situações, eu vou ter maior absorção de calor. Porque se eu conseguir definir isso qualitativamente, se eu definir que esse cara é maior ou menor do que esse, aí eu vou conseguir responder essa pergunta, tá? Porque calor trocado e calor específico molar estão relacionados através da equação fundamental da calorimetria. Tá? Então, a pergunta que eu tenho que responder, na verdade, é a seguinte. Primeiramente, a quantidade de calor trocado no experimento a V constante é maior ou menor do que o calor trocado a P constante. Como é que essas duas grandezas aqui se comparam? Tá? Então, gente, para trabalhar isso, a ferramenta que eu tenho é a primeira lei da termodinâmica. Né? Eu sei que ΔE, variação da energia interna do sistema, é igual a Q menos W. Q menos W. Ou seja, né, a quantidade de calor trocado num processo termodinâmico é igual a variação da energia interna mais trabalho.
mais o trabalho, no caso, né, do gás. Que é o meu sistema termodinâmico que eu estou estudando, tá? Então, beleza, gente. Vamos aplicar essa relação nos dois casos, tá? Para quantidade de calor trocado, a V constante. Quantidade de calor trocado no experimento a V constante vai ser o ΔE do gás. Então vai ser a variação da energia interna do gás mais o trabalho do gás. Ué, mas num processo isovolumétrico eu não tenho trabalho realizado. O pistão é fixo, né? Não tem variação de volume. Então, a quantidade de calor absorvida pelo gás num processo a V constante é utilizada para aumentar a energia interna das suas partículas, ou seja, para aumentar a agitação térmica delas. Tá? Para um processo agora a P constante, eu sei que a quantidade de calor trocado a P constante vai ser o mesmo ΔE interno, porque eu sei que é o mesmo ΔE aqui e ΔE aqui, porque eu acabei de afirmar que a energia interna do gás só depende da temperatura. Então, se eu tenho o mesmo aumento de temperatura aqui e aqui, isso é um dado do problema, né? Se nos dois experimentos eu tenho o mesmo ΔT, então o ΔE é igual, os dois, né? Então, a pressão constante eu tenho ΔE mais o trabalho do gás nesse processo a pressão constante. Então, mais o trabalho do gás. Ué, gente, então aí fica fácil, né? Olha só. Quantidade de calor absorvido, a V constante é a variação da energia interna. Aqui, a P constante, eu vou ter a mesma variação da energia interna mais o trabalho realizado. Nesse caso aqui, ó, como é um processo de aquecimento, e esse pistão aqui está subindo, esse trabalho é um número positivo. Isso aqui é um número positivo. Então, bate o olho aqui nas duas equações. É óbvio que esse camarada aqui é maior do que esse, né? Então, nesse experimento, a quantidade de calor trocado pelo gás, ou a quantidade de calor absorvida pelo gás, a P constante é maior do que a V constante. É maior do que a V constante. Tá? Por quê, gente? Olha só, isso faz sentido, né? Nesse caso, o calor absorvido é utilizado para aumentar a agitação térmica das partículas. Nesse outro caso aqui, o calor absorvido é utilizado para aumentar a agitação térmica das partículas e realizar trabalho. Então, parte desse camarada é usado para aquecer o gás e parte é utilizado para a realização de trabalho. Como eu tenho o mesmo ΔE nesse caso e nesse, então necessariamente esse sujeito é maior do que esse. Né? Lembrando da equação fundamental da calorimetria, escrita em termos de grandezas molares, tá? A equação fundamental diz para a gente que a quantidade de calor trocado por um sistema é o número de mols vezes o calor específico molar daquela substância vezes ΔT. Tá legal? Então essa é a equação fundamental. Olha só, gente, nos dois experimentos, o Nzinho é o mesmo número de mols, tá? Esse é um dado do problema. É o mesmo ΔT, em ambos os casos, também foi um dado do problema. Então, a gente viu que, como esse camarada, o Q, a P constante é maior do que o Q, a V constante, bate o olho aqui na equação. Quanto maior o calor específico, molar, maior a absorção de calor que tem que acontecer para atingir aquela variação de temperatura. Né? Então, se esse cara aqui é o mesmo nos dois experimentos, o ΔT é o mesmo nos dois experimentos, então quanto maior o Q, maior o calor específico molar. Então, batendo o olho ali, ó, isso implica que o calor específico molar, a P constante, é maior do que o calor específico molar, a V constante. Então, assim, a gente não tem informação suficiente para avaliar, né, numericamente quanto que é o calor específico molar, a P constante,
e quanto que é o calor específico molar V constante. Mas eu posso afirmar com toda certeza que esse cara é maior do que esse. Ou seja, lembra, né? Calor específico é uma medida da resistência térmica de uma substância a variações de temperatura. Quanto maior o calor específico, mais energia você tem que fornecer para aumentar a temperatura daquela amostra. Então aqui, é mais difícil você aquecer um gás mantendo a pressão dele constante do que aquecer esse mesmo gás mantendo o volume constante, por causa disso que eu falei. Quando você mantém a pressão constante, parte da energia que você fornece, parte do calor que você fornece é utilizado para aquecer o gás e parte é utilizado para realizar trabalho. Aqui, a V constante não. Todo o calor que você fornece é utilizado para aquecer o gás, para aumentar a temperatura do gás, né? Então, necessariamente, esse resultado tem que acontecer. Qualitativamente, dá para ver que esse calor específico molar é maior do que o outro, porque a P constante é maior do que a V constante. Legal? No capítulo de teoria cinética dos gases ideais, nós vamos chegar numa fórmula, num valor preciso, numérico, né, para esses dois calores específicos molares. Tá legal? E mais uma vez a gente vai constatar que esse cara é maior do que aquele. Mas aí vai ficar ainda mais evidente, né, esse resultado. Tá legal? Gente, então esse vídeo 14 encerra o capítulo de processos termodinâmicos. A partir do próximo, a gente entra na teoria cinética dos gases e gases ideais. Okay?